Nós, como eu disse, vamos iniciar hoje uma nova série que vai durar todo o mês de abril. Para quem não sabe, ou para quem não está atento aos supermercados da vida, a Páscoa está chegando, os supermercados já estão recheados de ovos de Páscoa a preços muito convidativos, é um chocolate muito tranquilo, barato. A gente sempre brinca com aquela matemática de pegar o peso do ovo de chocolate, o preço, e fazer pelo mesmo valor em barras de chocolate. No entanto, eu sempre digo isso, mas eu quero ressaltar o que eu disse ano passado. Mesmo assim, mesmo sendo um preço abusivo, eu aceito presentes na forma de ovo de Páscoa. Tá? Gosto de chocolate preto, branco, rosa, azul. Gosto de qualquer tipo de chocolate. Então você não se sinta constrangido em chegar aqui com um kit de ovos de Páscoa para abençoar a vida do ungido do Senhor. Nós vamos falar sobre ressurreição de Cristo nesse mês de abril. Nós demos esse nome, anástasis, que para você se situar é o termo grego, a língua em que o Novo Testamento é escrito, é o termo grego que define ressurreição. Todas as vezes que você vai para o Novo Testamento na sua língua original e a palavra ressurreição é escrita, o termo grego é esse, anástasis. E nós vamos então usar essa palavra como título da nossa série para refletir sobre aquele que nós queremos ser o maior acontecimento de toda a história. O apóstolo Paulo, numa das cartas que ele escreveu para muitas igrejas no primeiro século da era cristã, escreveu para uma delas dizendo que se a ressurreição não aconteceu, tudo, absolutamente tudo que a igreja faz é em vão. Se a ressurreição não aconteceu, se a ressurreição de Jesus é apenas uma história que foi contada, mas que não é verdade no final das contas, é apenas mais uma história, uma novela, um conto, alguma coisa assim, se isso é verdade, então tudo que nós fizemos aqui, desde que nós começamos o nosso encontro, foi uma grande perda de tempo. E também tudo que a igreja cristã tem feito desde que Jesus veio ao mundo, também se ele não ressuscitou, é uma grande perda de tempo. Por isso que quando nós falamos sobre ressurreição, nós falamos sobre um acontecimento central na história do cristianismo. É triste imaginar que a Páscoa vai chegar daqui 2 domingos, é isso? Tô certo? Páscoa daqui 2 domingos. E para muitas pessoas, a maior alegria desse final de semana não vai ser no domingo ir para sua comunidade e com irmãos e irmãs de caminhada celebrar a ressurreição de Jesus. Qual vai ser, você acha, a maior alegria da nossa sociedade no fim de semana da Páscoa? Feriadão prolongado e poder viajar e dar uma relaxada alguns dias. Deixa eu dizer desde já, se a sua maior alegria daqui 2 semanas for o feriado prolongado, infelizmente você ainda não compreendeu absolutamente nada a respeito do cristianismo. Porque daqui 2 semanas nós vamos parar para celebrar o maior acontecimento, não da nossa história, mas de toda a história. Se nós fôssemos pegar a história de todo mundo, daqui 2 domingos, nós estaremos comemorando o maior acontecimento de toda a história, de tudo o que aconteceu. É maior do que o título da Libertadores do Corinthians. Aí daqui a pouco vai chegar esse feriado prolongado e tem um monte de cristão por aí assim: ai, que legal, eu vou poder viajar. Ai, que legal, eu vou poder descansar. O nosso sentimento cristão correto deve ser: daqui 2 semanas, eu vou me reunir com pessoas que têm dividido a caminhada cristã comigo e vou celebrar a ressurreição. Agora, se você vai viajar, você não vai estar pecando em viajar. Se você tem uma viagem programada, não vá com peso na consciência. Mas lembre-se que esse não é o maior acontecimento. Que aquele feriado não existe para isso. Aquele feriado existe para que nós paremos para meditar no maior acontecimento da história, que nós vamos meditar durante todo esse mês aqui em nossa comunidade. Uma coisa importante que eu quero dizer para você e um estímulo. Nesta série, em todas as mensagens, de hoje até daqui 3 domingos, nós vamos usar como base o texto do Evangelho de Marcos no capítulo 16. Então, eu quero pedir para você que você leia e releia esse capítulo
várias vezes nesse mês. Claro que nós vamos usar alguns outros textos, mas a base de tudo que nós vamos falar aqui está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, tá ok? Nós vamos começar hoje falando da ressurreição como um acontecimento inesperado. Porque quando você pensa na ressurreição, você precisa saber que ninguém naquela época esperava ou se preparava para a ressurreição de Jesus. Porque se você pega todas as grandes religiões daquela época, nenhuma delas acreditava na ressurreição como ela veio acontecer na vida de Jesus. Por exemplo, o povo judeu, que é o povo de onde Jesus, que é o povo do qual Jesus faz parte, acreditava o seguinte, que todos do povo judeu iriam ressuscitar no final dos tempos. Quando chegasse o fim da história, quando a história acabasse, seja ela com terremoto, explosão, meteoro que vem e arrebenta com todo mundo, qualquer coisa que você queira imaginar. Quando esse dia chegasse, então, só nesse dia, todos ressuscitariam. Então, o judeu acredita na ressurreição, mas ele não acredita na ressurreição como aconteceu na história de Jesus, ou seja, uma só pessoa ressuscitando absolutamente do nada. Eu estou dizendo isso para mostrar para você que a história que nós vamos estudar a partir de agora não era algo que as pessoas esperavam. Quando Jesus ressuscita, ninguém absolutamente está na expectativa de que isso aconteça. Você vai ver isso daqui a pouco no texto da Bíblia, como isso mexeu com a vida das pessoas e como isso pode mexer com a nossa vida hoje. Lembre-se, a ressurreição é um acontecimento inesperado. Ninguém imaginava que iria acontecer. Nem mesmo os discípulos mais próximos de Jesus, que conviveram 3 anos de maneira intensa com ele. Mas vamos lá para o texto, rapidamente, para a gente não perder tempo, para notar como é que isso aconteceu na vida dos primeiros discípulos e o que é que isso tem a ver com a nossa vida, vivendo 2000 anos depois dessa história. Marcos 16, a partir do versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Olhe para a história, mulheres indo para o túmulo. Qual é a expectativa que essas mulheres tinham? Nós vamos chegar lá e tratar do corpo de Jesus. Note que a Bíblia diz que não há no coração dessas mulheres nenhuma outra esperança ou expectativa. Tanto é que a única preocupação mais séria que elas tinham, qual era, segundo o texto? Quem é que vai remover a pedra para a gente? Porque havia um túmulo que era fechado por uma pedra que quase que era uma pedra de correr, mas muito pesada. Então estavam 3 mulheres indo ao sepulcro, e essas 3 mulheres sabiam, nós não temos condições físicas de remover essa pedra. Não havia no coração daquelas mulheres expectativa nenhuma para aquilo que iria acontecer. Nenhuma delas está indo para o túmulo imaginando assim, mas quem sabe a gente chega lá e não está lá. Quem sabe a gente chega lá e ele está vivo. Não, elas compraram especiarias para poder ungir o corpo de Jesus. Elas se prepararam para isso. Arranjaram as especiarias, prepararam o processo, foram até o túmulo no dia que deveria acontecer, depois de ter passado o sábado, que era um dia que pela religião eles não poderiam fazer isso. No primeiro dia da semana, domingo de manhã, elas vão até o túmulo esperando. Nós vamos encontrar um corpo. Veja, a ressurreição de Jesus é algo inesperado e é uma história que aparentemente não poderia ser inventada, porque se fosse inventada do jeito que foi, mesmo assim as pessoas não acreditariam nela. Até porque muita gente depois, quando ouviu falar da história da ressurreição de Jesus, não acreditou simplesmente porque aquilo não era esperado. Se a história fosse inventada, todo mundo sabe que você tem que gerar uma técnica de convencimento para as pessoas, para que elas sejam minimamente enganadas. A história da ressurreição era muito improvável,
Muito improvável. Nem os discípulos de Jesus esperavam isso. As mulheres que conheciam profundamente Jesus não imaginavam que isso iria acontecer. Em nenhum momento da história, seja ela qual for, a ação de Deus pode ser nem prevista e nem controlada. No entanto, se você tem um olhar minimamente crítico para a religiosidade brasileira, você sabe que se há uma coisa que a igreja, pelo menos uma parte da igreja gosta de fazer, é controlar a ação de Deus e prever a ação de Deus. Isso é impossível de fazer. Deus é muito maior do que qualquer planejamento humano, do que qualquer expectativa que nós possamos ter a respeito dele. Qualquer pessoa que disser para você que sabe exatamente o jeito que Deus faz as coisas, está mentindo de maneira descarada. Porque na história nunca ninguém soube a forma de Deus agir. Porque Deus é grandioso demais. E a Bíblia diz, inclusive, que o conhecimento de Deus, o pensamento de Deus, é incompreensível, insondável para corações e mentes tão pequenos como o nosso. Assim, eu peguei alguns exemplos que nós geralmente entramos em crise. E deixa eu dizer desde já, baseado numa conversa que eu tive um pouco antes de começar esse encontro. Qualquer semelhança com a sua vida não é coincidência, não pelo fato de que eu pensei em você ao preparar esses exemplos. Mas se você se sentir tocado de alguma forma, tente compreender isso como ação do Espírito Santo, tá ok? Porque senão vai parecer indireta. Eu sei porque alguém chegou para mim para conversar, eu não vou falar quem é, falando assim, aconteceu um negócio essa semana, eu falei, vou falar sobre isso. Até mostrei o papel, olha, mas para você ver que não é indireta, está aqui escrito, né, Michele? Então, a primeira coisa é que não dá para prever qual será a resposta de uma oração, por exemplo. Quando nós oramos, a gente espera alguma coisa. Mas se alguém disser para você, ore e vai acontecer, essa pessoa não sabe o que está dizendo. Porque nós oramos e simplesmente não sabemos se vai acontecer alguma coisa, ou se vai acontecer alguma coisa, como essa coisa vai acontecer. Por exemplo, um namorado. Vamos imaginar que você queira um namorado ou uma namorada, tanto faz. Você está orando para Deus mandar um homem para você, ou uma mulher. Do tipo, eu preciso casar, já estou com 22 anos, encalhada. Você não se sente muito provido de beleza, e por aí vai. Aí você pede um namorado. Vamos imaginar a resposta de Deus a essa oração do eu quero um namorado. Pergunta, qual? Porque você concorda que namorado é genérico, mas você também há de concordar que quando você começa a orar para Deus mandar um namorado, você tem alguém em mente. Tem ou não tem? Vamos ser sinceros, você tem alguém em mente. Você fala para Deus assim, manda um namorado, qualquer um que o Senhor quiser. Mentira! Mentira! Porque se Deus mandar qualquer um que Ele quer, você vai falar assim, esse não. Esse eu não quero. Porém, a resposta de Deus para a oração, eu quero um namorado, o qual, nesse caso, é responsabilidade de Deus. Então, cuidado ao orar, eu quero um namorado. Outra coisa. Se Deus responder sim para a sua oração do eu quero um namorado, automaticamente Ele está respondendo não para uma outra pessoa. Deixa eu tentar explicar isso. Ai, meu Deus. Eu conheço um casal. Tenho um amigo. Eu tenho uma amiga melhor. Eu tenho um amigo que antes de conhecer a atual esposa, com quem ele está casado há 13 anos e tem 2 filhas, tá bom. Eu sou a única pessoa que está casada há 13 anos e tem 2 filhas no mundo. Pode ser um monte de gente, é lamentável você estarem julgando. Antes de conhecer a atual esposa com quem ele está casado, ele namorava. E essa atual esposa namorava também. Aí, sabe como é que é, né? Esse rapaz, esse meu amigo, chegava em casa, notava que aquela moça olhava diferente para ele, tentando seduzi-lo.
Mas ele namorava e ela namorava. Aí começou aquela oração do tipo, Senhor, confirma daqui, confirma dali. Quem é crente aqui sabe essas orações mequetrefe? É do tipo assim, Senhor, eu vou dar em cima dela, mas antes de eu dar em cima dela, o Senhor dá uma abençoada aí. Aí aconteceu que ela largou do namorado, já com segundas intenções. Esse meu amigo largou da namorada por uma eventualidade. O sim de Deus para essa atual esposa desse meu amigo, automaticamente é um não para todas as outras pessoas com as quais tanto ele quanto ela poderiam se casar. Veja que não há uma resposta matemática da parte de Deus do tipo sim e ponto. O sim envolve não para uma série de outros fatores. O que eu estou querendo dizer para isso é que não é tão simples como a gente possa imaginar. Até porque a vida com Deus não é tão simples como a gente possa imaginar. O problema é que nós queremos que Deus dê para a gente respostas prontas, simples, para as quais a gente não tenha que pensar e ter o mínimo de inteligência. Deus não vai fazer isso. Uma outra coisa, se Deus responder sim, de que jeito vai vir o sim? Se Deus responder não, de que jeito virá o não? Lembre-se, geralmente as respostas de oração, quando vêm, não vêm de acordo com o que a gente minimamente imaginava sobre elas. Segunda coisa, não dá para marcar hora e local para um milagre. Porque se a ação de Deus é imprevisível e a ressurreição foi um acontecimento inesperado, todas as outras coisas vão ser um acontecimento inesperado. Então, não creia de maneira nenhuma em culto de milagre, venha e vai acontecer milagre a rodo, milagre ao atacado, promoção de milagre. Todas essas coisas são balela, porque milagres, para serem milagres, precisam ter o ingrediente do inesperado. Nós simplesmente não sabemos quando Deus vai agir, de que maneira ele vai agir e na vida de quem ele vai agir. Terceiro, Deus é soberano e age de acordo com a vontade dele. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso. Eu nem sempre concordo com a forma que Deus faz as coisas. Mas eu aceito pela fé. Porque quando a gente diz Deus é soberano, parece que a gente diz assim, eu concordo com tudo que Deus faz. Não. E se você for minimamente consciente, você também não concorda. Há muitas coisas que eu poderia chegar diante de Deus e dizer, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Na minha visão reduzida das coisas, eu não concordo. Mas eu, pela fé, crendo que Deus é soberano, aceito de que é o melhor, independente do que eu possa pensar a respeito, e que um dia, se assim Deus quiser, as coisas vão ser solucionadas e vão ser explicadas. Eu não concordo com muitas coisas que Deus faz, mas eu aceito pela fé que Ele me ama, que Ele sabe o que é melhor para a minha vida, e que Ele tem controle total da humanidade e sabe para onde está nos levando. Em quarto lugar, por ser Deus, Ele pode fazer isso. O maior motivo para Deus poder fazer o que Ele faz é que Ele é Deus. Eu sempre brinco dizendo, se você quer discutir com Deus, disputar com Deus, crie o cosmos, igual o que Ele criou, com todas as coisas, depois em pé de igualdade vai lá e discute com Ele. Porque imagina a gente discutindo com Deus, assim, Deus, vamos discutir. Aí Deus olha para mim e fala assim, quais foram os seus grandes realizações, seus grandes feitos na história? Qual foi a coisa mais, importante que você fez? Diz aí. Quem quer? A coisa mais importante que você fez até agora? Hã? Tô falando sério, gente. Primeiro porque quem fez o Caetano foi Deus. Você não teria capacidade nenhuma de fazer absolutamente nada. Não teria capacidade. Porque eu também pensei, não, eu casei e tive 2 filhas. Olhando para mim, para minha esposa, agora para poder tirar um pouco da raiva que ela está sentindo do que eu falei há pouco, do meu amigo. Olhando para minha esposa e para mim, eu só casei pela misericórdia divina. E 2 filhas, também pela graça de Deus. Os grandes feitos que eu já fiz,
Dá até vergonha, porque todos os grandes feitos que eu já fiz envolvem pecado. Então é melhor não falar. Vamos continuar para o texto. Lembre-se, não dá para prever. A ação de Deus é imprevisível. E Ele pode fazer isso porque Ele é Deus. Vamos continuar o texto. Mas quando foram verificar, lembra que elas estão chegando com a preocupação da pedra, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Quantas vezes um acontecimento totalmente inesperado pegou você de surpresa e mudou a sua vida para sempre? Há momentos em nossa caminhada com Deus que isso acontece. No caso das mulheres, foi uma pedra removida. Elas chegam ali na expectativa de quem vai remover a pedra, porém quando elas chegam, a pedra já está removida. É aquele momento em que você sabe que a sua vida está mudando e que você também sabe que a partir dali as coisas não mais serão as mesmas. Talvez todos nós tenhamos acontecimentos assim em nossa vida. E isso acontece principalmente quando nós caminhamos com Deus. Porque caminhar com Deus é flertar de maneira íntima com a zona de desconforto. Ninguém sabe tirar você tanto do centro quanto Deus. Ninguém no mundo sabe tirar você tanto da segurança que nós achamos que temos quanto o nosso Deus. Um estalar dos dedos dele e ele muda a nossa vida para sempre, de todas as formas possíveis. Já imaginou a vida de uma moça que, segundo algumas tradições, tinha 14, 15 anos, chamada Maria, que estava vivendo tranquilamente com a sua família, planejando casamento, já estava planejando casamento, lua de mel em Cancún, estava lá a Maria sossegada, José já tinha ido em várias agências, trazido um monte daqueles papelada. Eles estavam entre Cancún e Poços de Caldas. Havia uma dúvida no coração daquele casal. Diferente de algumas pessoas que eu também não quero citar o nome, porque há níveis e níveis de lua de mel. Quem aqui foi para Poços de Caldas? Na lua de mel. Poços de Caldas. Pessoal, Poços de Caldas. Peruíbe. Não. Agora os tempos são outros. Eu não quero, inclusive... Agora é Punta Cana. Quem aqui foi para Punta Cana? Quem foi para Punta Cana aqui? Fred, com a Karine. Você já vê que já é um another level. Eu sei um outro casal, por exemplo, que vai se casar esse ano e vai sair para onde? Sabe para onde? Nova York. Tá? Eu não quero citar o casal, porque também se eu citasse o casal, eu os colocaria numa situação completamente constrangedora. Mas há um casal que vai se casar e, assim, ganharam uma viagem para Nova York. Hashtag fica a dica para quem está assistindo, quiser ser abençoado, doar uma viagem para o ungido do Senhor, junto com o ovo de Páscoa. Maria estava lá, tranquila, até que aparece um anjo. E geralmente quando aparece um anjo, você pensa assim, ah, que legal, apareceu um anjo. Aí o anjo aparece para Maria e fala assim, oi Maria, tudo bem, você está grávida? Hã? Ah, não tô, tá? Não tô, tá? Mas eu sou virgem, eu sei. Mas eu nem beijar direito eu beijo, eu sei, parabéns. Muito bom, parabéns, moça decente. Mas eu... Como assim? Tá grávida? Não tô. Mexeu já. Já começou a ter uns enjoos. Aí o anjo falou, viu? Mas e aí? Então, é porque, lembra a história do Messias? Ah, que a gente espera já há séculos, sim? Tá aí dentro. Ah. E agora? Ah, agora tchau, valeu. Tá bom. Tchau. Você volta quando? Não sei. O que eu faço? Ah, não faço excessos.
Se tiver enjoo, você chupa gelo, um limão, faz um pré-natal. Essas coisas de grávida aí. Ah, tá bom. Obrigado. E foi embora. Imagina ela contando pros pais. Ô pai, negócio legal para contar pro senhor. Porque a Bíblia diz que o anjo apareceu a José, o noivo, e falou, mas não falou pro pai. Porque Deus, assim, o resto é com você, minha filha, se vira aí. Agora, pais que estão aqui presentes são pais de meninas. Se a sua filha, com 14, 15 anos, chegar para você e falar que está grávida e é do Espírito Santo, às vezes, quando nós dizemos para Deus, Deus, eis-me aqui, você se coloca numa roubada terrível. Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que isso simplesmente é assim. Querer pregar por aí que andar com Deus é fácil, é tranquilo, que isso nunca vai mexer com você, é uma grande mentira. Andar com Deus é flertar com a zona de desconforto. A pedra estava removida e com a remoção daquela pedra, a vida daquelas mulheres jamais seria a mesma. Algo estava acontecendo sem que elas soubessem e mudando a vida delas para o resto da existência. Elas não mais seriam as mesmas e nem elas tinham uma noção disso. Veja o que o texto diz. Aquele jovem vestido de branco diz para elas, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram. Pode ver que elas não fizeram um louvorzão. Do tipo, não foi xerecântaras e amachúrias. Elas simplesmente ficaram aterrorizadas com aquilo e vamos embora porque tá horrível esse negócio. E qual era a ordem? Vão dizer aos discípulos. E elas não disseram nada a ninguém porque elas estavam amedrontadas. Agora, volte os olhos para esse texto e veja o que o anjo está dizendo para essas mulheres. Lá na Galileia, vocês o verão como o quê? Como ele lhes disse. Porque quando você olha para o Evangelho, Jesus tinha dado várias dicas de que isso iria acontecer. Você vai lendo os Evangelhos e várias vezes Jesus diz, não, porque o Filho do Homem vai ressuscitar. Só que na cabeça daquelas pessoas está a crença na ressurreição, como eu havia dito no começo. Sim. Lembram da história de Marta e Maria? Marta e Maria eram duas irmãs e um dia Lázaro, que é um pessoal da família ali, morreu. Aí mandaram chamar Jesus, antes ele ter morrido porque estava muito doente, chama Jesus para não para fazer extremunção, mas para quem sabe ele ora e a pessoa sara. Jesus demorou para chegar, quando ele chegou lá, Lázaro já tinha ido, fazia 4 dias, já estava enterrado, já ninguém lembrava mais. Aí, uma delas chega para Jesus e diz assim, Jesus, se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Jesus diz claramente para ela, mas ele vai ressuscitar. A resposta dela foi assim, sim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Porque sempre que se falava em ressurreição, as pessoas ouviam conforme a cultura religiosa delas. Elas ouviam de acordo com aquilo que elas já estavam predispostas a ouvir. Então Jesus, durante muitas vezes, disse, eu vou ressuscitar. O Filho do Homem vai ressuscitar. Mas eles entendiam, sim, você vai morrer, e aí quando chegar ao fim da história, como todos nós, o Senhor vai ressuscitar. Às vezes, mesmo Deus falando o que vai fazer, o que ele diz que vai fazer é tão absurdo que a gente teima em não acreditar. Por exemplo, ele diz na Bíblia que vai sustentar a gente. Mas nós acreditamos em quê? No nosso trabalho. Porque acreditar que Deus vai me sustentar, que Deus sabe que eu preciso de arroz, feijão, comer, vestir, beber, ir para a praia, é muito difícil imaginar que Deus sabe, mesmo Ele dizendo na Bíblia que sabe do que eu preciso, é difícil acreditar nisso. Então a Bíblia diz que Ele vai me sustentar, mas eu vou vivendo todos os dias da minha vida acreditando que o que me sustenta é o meu trabalho, é o meu esforço, é a minha dedicação, é o meu estudo, é acordar cedo, é ficar sem dormir, é ficar estressado, é morrer de infarto. Não!
A Bíblia diz, Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que eu preciso. Jesus havia dito várias vezes. O anjo está dizendo, ele ressuscitou como ele havia dito. Com espanto, ele já tinha falado. Todo mundo aqui foi avisado do que ia acontecer agora? Está assustado porque aconteceu? Seria a mesma coisa se eu falar assim, gente, olha, como se eu tivesse falado, no domingo eu vou estar lá com uma camisa preta. Aí eu chego de camisa preta e todo mundo, eu já tinha falado. Como se alguém que chega que fala que vai jantar na sua casa e a pessoa aparece para jantar na sua casa e fala, mas eu falei que vinha. Simples, assim. Outra coisa, ele diz que cuida da nossa saúde, mas nós acreditamos em quê? Apenas na medicina. Tanto é que eu já disse aqui algumas vezes. A gente ora para as questões que a medicina ainda não conseguiu cuidar. Então, por exemplo, se você tiver a história de um câncer, você vai orar pedindo para Deus fazer o quê? Curar. Se você tiver gripado, o que você faz? Toma Benegripe. A gente já não ora mais para gripe. Porque para gripe nós já temos a solução. O que nós não temos a solução ainda é para câncer e algumas outras coisas. Mas você já viu alguém, por exemplo, dizer, olha, estamos aqui, vamos pedir oração porque fulano está com tosse. Aquela tosse seca. Você pensa assim, eu não vou orar por isso não. Ele que tome, sei lá o quê, chá de carqueja. E aí vai ter um monte de irmã, né, que vai falar assim, eu não vou orar por você, mas vou dar uma receita de chá. Minha avó, chá de alho. Aquela coisa do demônio, gente. Ele diz que cuida da nossa saúde, mas nós acreditamos apenas na medicina. Ele diz que nos ama, mas nós preferimos acreditar em ídolos que vamos criando para nossa própria satisfação. Porque é difícil acreditar que ele nos ama, porque nós sabemos quem somos, ele sabe também quem somos, e imaginar que ele nos ama, mesmo sabendo de tudo isso, é tão complicado. Jesus havia dito inúmeras vezes que ressuscitaria. Quando ele ressuscitou, mesmo ele tendo dito, não acreditaram. O texto continua. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo, porque finalmente alguém foi lá e contou, alguém deu a fita, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, isso é contado no outro evangelho, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também eles não creram. A Bíblia é muito real, porque ela conta a nossa história. Para nós, hoje, no ano de 2014, olhar para esses caras e falar, não acredito que eles não acreditaram, como são burros. Tá, então a gente acredita no que a Bíblia diz, sem nenhum tipo de dúvida. Quando nós olhamos para esse texto, nós somos aqueles que devem olhar para Deus e dizer, Deus, tem misericórdia de nós, porque nós também ali não acreditaríamos. A gente fica criticando um tal de Tomé, que chega uma hora e diz assim, se eu não o ver com os meus próprios olhos e tocar, eu não acredito. E a gente diz, olha, tá vendo que coisa horrorosa? Como se nós acreditássemos. Como se nós tivéssemos uma fé tal que nós não tenhamos nenhuma crise. A Bíblia é muito real. A Bíblia diz que a descrença, isso não é bom, mas é real, a descrença faz parte da nossa caminhada. Eu disse aqui na semana passada e quero repetir, nós somos uma comunidade que não trata a descrença como impedimento para a caminhada, mas como um obstáculo a ser vencido, sabe Deus quando. A fé só é necessária para aqueles que têm grandes dificuldades para crer. Porque se nós não tivéssemos nenhuma dificuldade em nosso caminho, a fé não seria necessária no cristianismo. Esses caras caminham com Jesus há 3 anos. Eles acordavam, dormiam, faziam todas as refeições com Jesus. Já tinham visto Jesus ressuscitar pessoas, curar pessoas, transformar pessoas. E aí quando eles recebem a notícia de que o Mestre ressuscitou, como ele havia dito, eles simplesmente não acreditam.
O fato de você ter dificuldades na sua fé não tira de você a possibilidade de caminhar diante de Deus dizendo: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. O problema é que talvez nós nos comparemos com os grandes santos da história, que são aqueles que dizem que não tem nenhuma dúvida, que não tem nenhuma crise, que não sofrem de absolutamente nada. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você conhece alguém tão santo a ponto de não duvidar absolutamente de nada, corra dessa pessoa. Porque o que eu fico me perguntando é, uma pessoa que precisa se mostrar tão santa, esconde o quê? Porque na história do cristianismo, todas as grandes pessoas usadas por Deus foram aquelas que diante do Senhor disseram: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. A Bíblia é muito real a tratar as reais dificuldades que os seres humanos têm. O texto continua: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, a todos os outros discípulos, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto, depois de ressurreto. Veja, a Bíblia não está dizendo que descrença é algo legal. Não, Jesus censura isso. É muito difícil não crer. Porém, a Bíblia diz que o ideal seria que nós acreditássemos em tudo. Mas o que a Bíblia diz é que há uma profunda luta dentro de cada ser humano entre aquilo que nós sabemos ser o correto e aquilo que nós realmente fazemos. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho muitas dificuldades com isso. Se você perguntar para mim o que eu acho que eu devo fazer, eu consigo dar uma lista para você do que eu acho que eu devo fazer como cristão. Se você pedir para eu dar um tique naquilo que eu faço, você vai ver que a minha nota ficará vergonhosamente abalada. Porque se eu fizer uma lista de 30 coisas que um bom cristão deveria fazer, sei lá, eu vou conseguir ticar numas... Mas, sei lá, de 30... Muitas. Nem consigo pensar em quantas. A Bíblia diz que essa é uma luta que há dentro de nós, entre aquilo que nós sabemos ser o correto e aquilo que nós realmente fazemos. A Bíblia não diz que isso é normal, a Bíblia diz que isso é fruto do pecado que está dentro de nós. A Bíblia diz que isso acontece desde que o mundo é mundo, quando Deus disse para Adão e Eva lá no paraíso: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a partir do momento que vocês comerem dessa árvore, vocês farão a opção pela morte. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significará que vocês querem viver de maneira autônoma, ou seja, longe de mim e dos meus princípios. Não deu outra. O ser humano foi lá e comeu como qualquer um de nós comeria. Não adianta ficar querendo dizer que Eva e Adão eram sem vergonha. Eles eram sem vergonha, tanto quanto eu e você. Nós também comeríamos da árvore que Deus disse para não comer. Nós comemos até hoje. O ser humano morreu, e aí a gente pode pensar: mas é uma coisa muito grande, só comeram um fruto e morreram. Lembre-se que Deus é justo e reto. O que ele diz que é combinado e vai fazer, ele simplesmente faz. Qual era o trato? Se você comer, é uma vida longe de mim, e a consequência de uma vida longe de mim é a morte. Escolha. Qual foi a escolha que o ser humano fez? A vida longe de Deus e a morte. A Bíblia diz então que a partir daquele momento o ser humano morreu fisicamente. Vai chegar uma hora que nós iremos ao seu velório. E vai chegar uma hora que você vai no meu também. A Bíblia diz que nós estávamos desconectados de Deus e destinados ao inferno. E aí a Bíblia vai dizendo, em todo o Antigo Testamento você tem a luta do ser humano para tentar se reconectar com Deus de acordo com as suas próprias forças. Porém a própria Bíblia diz que o padrão de qualidade aceitável para Deus é Ele mesmo, é o padrão dele. Como nós estávamos manchados pelo pecado, não havia nada que nós pudéssemos oferecer para Deus que fosse completamente puro, porque nós já estávamos manchados pelo pecado. Assim, quando nós fazíamos alguma coisa boa, como por exemplo, orávamos, nós apresentávamos aquela oração diante de Deus e ela vinha manchada pelo pecado. Nós fazíamos qualquer coisa para tentar agradar a Deus, porém aquilo não agradava a Deus, porque o padrão de qualidade dele é Ele mesmo. Assim, até hoje, quando a gente diz: olha, faça tal coisa para agradar a Deus. Pá. Olha, se você fizer tal coisa. Pá. O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Pá. Não há absolutamente nada que você possa fazer para agradar a Deus. Nada. Nada. Mas eu orei hoje.
Ah, nossa, Deus... Olha, aqueles rojões que a gente ouviu foram Deus soltou porque estava orando. É porque, olha, até vim aqui para o culto hoje. Porque se você não viesse, Deus ia entrar numa depressão. Não sei não se Deus não ia se matar hoje. Corríamos o grande risco da história chegar ao fim. Mas graças a Deus, porque você está aqui, Deus já está lá agora. Ele pegou o Valium que ele ia tomar, jogou fora. Falou, ai Gabriel, leva isso longe de mim. Deixa só o uísque. Uma grande besteira. É por isso que a Bíblia diz que Deus envia o Deus Filho, Jesus, que nasce sem pecado, porque não é de linhagem humana, ele nasce de uma virgem. Ele não peca em nenhum momento da história, ou seja, ele é o quê? Perfeito. Ele é o único que atinge o padrão de qualidade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando ele se oferece em sacrifício na cruz, Deus aceita esse sacrifício. Porque é a primeira vez na história que um sacrifício é feito no padrão de qualidade de Deus. O próprio Deus havia dito 2 vezes, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouçam o que ele diz, eu tenho prazer nele. A Bíblia diz então que todo o nosso pecado, passado, presente e futuro, é lançado sobre ele, é imputado em Cristo Jesus, ele é o nosso substituto, ele é quem substitui todo ser humano na cruz. Todo o nosso pecado é colocado sobre ele. E ele morre, porque o salário do pecado é a morte, o nosso pecado foi lançado sobre ele. Porém a Bíblia diz, como nós lemos na história, que no domingo de manhã, ele ressuscita. Ele ressuscita porque Deus aceita aquele sacrifício. E se não há mais pecado na história, porque todo o pecado foi pago, então o salário, a consequência do pecado também não existe mais, que é a morte. É por isso que Jesus ressuscita. E é por isso que uma das grandes esperanças do cristianismo é que nós, um dia, ressuscitaremos também. Numa nova vida eterna que Deus dá para a gente de graça. Nós que merecíamos o inferno, recebemos o céu. Nós que merecíamos a condenação, recebemos a vida eterna. Essa é a história do Evangelho. No entanto, nós conhecemos isso, sabemos isso, mas ainda há essa luta dentro de nós entre viver a história do Evangelho, celebrar a ressurreição e o pecado que fica nos atazanando a cada dia. E eu estou dizendo isso, eu estou pregando isso, mas há ainda no meu coração, e eu acho que há no seu coração aquela sensação de que é muito bom poder ouvir isso num domingo à noite, mas vai chegar segunda-feira, e sabe o que vai acontecer na segunda-feira? A gente vai pecar de novo. Sim, é real. A Bíblia diz que os discípulos de Cristo Jesus têm grandes dificuldades, mas é por isso que a Bíblia diz que os discípulos de Jesus não são convidados a caminhar de acordo com suas próprias forças, mas a confiar em Deus. É por isso que os discípulos de Jesus, em toda a história, discípulos corretos, creram que a salvação que nós temos é algo que está nas mãos de Deus e não em nosso poder. É por isso que nós cremos que as bênçãos de Deus estão nas mãos dele e não de acordo com aquilo que nós fazemos. Por isso que o acontecimento da ressurreição é inesperado, porque não é controlado por mãos humanas. É algo que vem de Deus, assim como tudo em nossa vida. Amanhã nós vamos acordar, e o acordar amanhã está nas mãos de Deus. Amanhã nós vamos viver, e o viver amanhã está nas mãos de Deus. Apenas se prepare para acontecimentos inesperados. Não queira ter o controle da vida, porque nós vivemos numa sociedade que tem tentado controlar a própria vida, e uma sociedade que controla a própria vida morre estressada, morre porque fica completamente doente, fica depressiva, porque recebe em seus ombros um peso que não é nosso. A sociedade tem dito para você, você tem que dar certo, você tem que dar certo, você tem que dar certo. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a cruz, a mensagem do Evangelho é: Deus já fez tudo para que tudo dê certo. Deus já fez tudo. O padrão de uma vida boa não é a conta que nós temos ou o salário que nós recebemos, mas a vida eterna que nós já temos em Cristo Jesus. Brennan Manning, um dos maiores autores cristãos, um cara que faleceu ano passado,
Ano passado, é isso? Brennan Manning faleceu ano passado. Quem conheceu o Brennan Manning sabe que durante a vida toda, ele lutou contra o alcoolismo. Um dos maiores líderes espirituais dos últimos anos. Quantos aqui já leram pelo menos um livro dele? Muita gente já leu muita coisa dele, inspirou a vida de muita gente. Morreu lutando contra o alcoolismo. Brennan Manning escreveu o seguinte: Deus o ama do jeito que você é. E não do jeito que deveria ser. Pois você nunca será do jeito que deveria ser. Deixa eu repetir essa frase, porque ela é muito verdadeira. Deus o ama do jeito que você é. E não do jeito que você deveria ser. Pois você nunca será do jeito que deveria ser. Deus sabe. Deus sabe. E Ele ama. A Bíblia diz que Ele ama simplesmente porque Ele resolveu amar. Ele não olhou para nós e esperou troca. Ele olhou para você e disse: eu decidi na eternidade que vou amar você. E a Bíblia diz que como Ele decidiu isso na eternidade, o amor dele é eterno. E por isso Ele ressuscitou Jesus. E por isso Ele nos dá vida. E por isso Ele nos convida a nos render à cruz e viver de acordo com a vontade dEle, em resposta de amor. Deus sabe que você não vai chegar lá. É por isso que Ele enviou Jesus, porque Jesus chegou lá. Se Deus achasse que você iria chegar lá, Ele não mandaria Jesus. Não seria necessário o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito só é necessário para imperfeitos. Qualquer cristianismo que prega a perfeição prega um anticristianismo. Porque um cristianismo que prega a perfeição, por mais paradoxal que seja, prega a não necessidade de um Salvador. E cada página da Bíblia que nós vamos virando, desde o começo dela até o final dela, cada página que você vai virando, cada história que você vai lendo, há uma voz que vai gritando ao nosso ouvido: você precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador. É por isso que nós lemos os 10 mandamentos e a sensação é: não consigo. É por isso que nós lemos Mateus 5, Sermão do Monte, e nós dizemos: não consigo. É por isso que nós vamos lendo qualquer ordenança da Bíblia e nós dizemos: não consigo, não consigo, não consigo. É porque no virar de cada página há uma voz dizendo para você: você precisa de um Salvador. E quando nós chegamos no Evangelho, nós encontramos esse Salvador que morreu por nós e ressuscitou para que fôssemos justos, considerados justos diante de Deus. Esse acontecimento é fantástico. Não há dinheiro no mundo que possa pagar a alegria, a honra e o privilégio de viver a vida para esse Deus. Que mesmo quem eu sou, me ama. O meu desejo diante desse Deus é que todos nós, possamos viver para Ele. O pecado não deixa de ser um grande problema. O pecado é horrível. É horrível. O pecado gera morte. E a solução do pecado não está em nós. Está em Cristo. Naquele que ressuscitou de maneira inesperada para mostrar que o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. A Ele seja a glória para sempre, somente a Ele. Senhor, muito obrigado pela ressurreição. Obrigado, Senhor, porque a ressurreição não é apenas um fato miraculoso na história, mas é a culminância da história do Evangelho. O Senhor trazendo vida, onde até então reinava apenas morte. Mas, Senhor, ao mesmo tempo, ajuda-nos na nossa falta de fé. Porque conforme nós vamos lendo a Bíblia, Pai, nós cremos que tudo isso é verdade.
Mas amanhã é segunda-feira, o Senhor sabe como a gente vai ter dificuldade para viver isso. Senhor, nós acreditamos nessa história. Mas amanhã, em tantos momentos, nós vamos jogá-la fora. Perdão por isso, mas Pai, ajuda-nos a uma vida mais centrada no Senhor e em Cristo Jesus. E que quando o inesperado acontecer na vida, nós possamos louvar ao Senhor, porque o inesperado também é a ação do Senhor cuidando e nos amando. Ajuda-nos nesse processo, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.